Kael cavalgava sem rumo, montado em Epona, a égua branca que pertencia a seu pai. Seus cascos batiam na terra com uma velocidade que ele mal conseguia acompanhar, ignorando os puxões desajeitados das rédeas que ele tentava segurar com mãos trêmulas. O pelo da égua, antes impecável, agora estava empoeirado e úmido de suor, refletindo a luz fraca do crepúsculo que se desfazia no horizonte. As palavras de Lissara ecoavam em sua mente como um tambor insistente, ritmadas pelo galope. Encontre os guardiões. Mas para onde? Ele nunca havia deixado o vento sozinho. Nunca enfrentara o mundo além das colinas de Elite, com seus campos dourados e riachos sussurrantes. Agora, o céu escurecia a cada légua, tingido com um roxo pesado, e inimigos pareciam espreitar em cada sombra. Os homens de armaduras negras, que os atacaram sem motivo algum e assassinaram covardemente soldados armados e senhoras indefesas, deixando corpos espalhados como folhas após uma tempestade. O cheiro de fumaça ainda impregnava suas roupas, misturado ao sangue seco que manchava suas mãos e secava em crostas escuras sob as unhas. Seu mundo inteiro havia sido destruído em segundos. Não havia mais o pai forte para carregá-lo nos ombros, rindo enquanto erguia ao céu, nem a mãe amorosa para tratar suas feridas com suas canções suaves que pareciam acariciar a alma. Ele não sabia se alguém em Venta ainda respirava, e as lágrimas que escorriam por seu rosto embaçavam a visão, tornando a noite ainda mais densa, um véu que sufocava qualquer esperança. Epona seguia para o sudeste como se guiada por um instinto que Kael não compreendia. Talvez um eco das ordens de Toret, gravado na memória da égua. Ele tentou guiá-la para o sul, onde os contornos sombrios dos bosques retorcidos poderiam oferecer abrigo. Mas a égua bufou, o ar quente escapando de suas narinas, e virou levemente para a esquerda, desacelerando ao cair da noite. O cansaço dominou, pernas trêmulas que mal sustentavam o peso, braços pesados como chumbo, e um vazio que parecia sugar sua alma, deixando apenas um eco de dor. Ele se entregou, largando as rédeas e deixando Epona decidir. A égua trotava agora, o som dos cascos abafado pela terra úmida e coberta de musgo, pelo que para ele pareceram horas, até parar em uma colina alta com pedras cobertas de líquen cinzento. Kael deslizou de seu lombo, caindo de joelhos, o rosto enterrado nas mãos. O choro veio em ondas, misturado a soluços que ele tentava conter, mas que escapavam como um lamento selvagem. Epona roçava o focinho contra seus cabelos emaranhados e orelhas, como que tentando consolá-lo com um carinho quente, mas o gesto apenas amplificava a solidão. Não havia frutas, não havia pomares, apenas a fome que já se formava em seu estômago, a tristeza que o sufocava, a escuridão que o envolvia, e o peso de uma perda que ele mal podia nomear. Exausto, com o corpo tremendo de frio e desespero, Kael adormeceu, o rosto apoiado na crina de Epona, que ficou vigiando ao seu lado. Ele ergueu os olhos ao amanhecer, a luz pálida da manhã raiando, apesar de tudo, filtrando-se pelas copas distantes das árvores. Limpou o rosto das lágrimas secas com a manga rasgada da camisa, sentindo a crosta salgada sob os dedos, e viu um brilho fraco ao longe, uma fogueira que dançava como um olho vermelho na colina baixa à frente. No topo, homens de armaduras negras riam e contavam espólios sob a luz de lanternas artificiais penduradas nas tendas, o som de suas vozes carregando um tom cruel que gelou seu sangue e arrepiou sua pele. Um animal roubado da vila, ou talvez uma ovelha de Elen, assava sobre as chamas, o cheiro suculento de carne enchia o ar, fazendo sua própria barriga roncar como um trovão preso. A fome o atacava como uma fera, um vazio que ele nunca conhecera, pois em Vent, a mesa sempre estivera farta. Mas o medo o mantinha paralisado, as pernas ainda frágeis da noite, sem descanso. Kael respirou fundo, o ar frio queimando os pulmões, tentando se lembrar de tudo que Toret e Lissara haviam ensinado. Ele agarrou um galho grosso e firme que encontrou no chão, testando seu peso com mãos inseguras, e começou a se esgueirar colina abaixo, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na terra úmida.
cada passo um esforço contra o pavor. O acampamento era um caos organizado. Barracas mal montadas, com lonas rasgadas balançando ao vento, armas jogadas ao redor como se descartadas após o massacre, e gaiolas penduradas em galhos de salgueiros antigos, cujas folhas pendiam como lágrimas secas. Kael congelou ao vê-las, o sangue gelou nas veias. Crianças. Muitas delas, algumas inconscientes, os corpos moles contra as grades enferrujadas, outras com os olhos arregalados de terror, refletindo o brilho da fogueira. Para onde as estavam levando? Seu peito apertou. Um nó que subia pela garganta, mas ele seguiu firme, abaixado entre moitas espinhosas e árvores retorcidas, o galho apertado contra o peito. Foi então que ouviu um psite baixo e amedrontado vindo de uma das gaiolas, um som quase engolido pelo crepitar da madeira. Ele virou-se, o susto quase o fazendo gritar, mas conteve o som com um esforço que doeu na alma quando reconheceu aqueles grandes olhos azuis. Liora, sua amiga de infância, as mãos amarradas com cordas ásperas, a roupa suja de terra e sangue seco, presa em uma gaiola que balançava como um ninho quebrado sob o peso do vento. Um sorriso de alívio subiu em seu rosto, quente e breve, mas morreu rápido. Ela estava viva, sim, mas o medo nos olhos dela era um espelho do seu próprio desespero, um reflexo de um pesadelo compartilhado. Kael abaixou-se e correu até a árvore, movendo-se o mais rápido e quieto que podia, o coração disparado contra as costelas. A maioria das crianças estava dopada, corpos inertes contra as grades. Ele lembrou das histórias do pai. Mas ele sabia que não poderia salvá-las todas, não sozinho e desarmado. A culpa mordendo sua consciência como um cão faminto. Seus olhos vasculharam o chão e encontraram uma pequena faca encravada em um dos troncos bancos próximos, provavelmente esquecida por um dos soldados em sua pressa cruel. Ele a arrancou. Sentindo o peso frio do metal contra a palma suada, prendeu seu galho bélico nas roupas que vestia e subiu ágil na árvore, as mãos trêmulas cortando as cordas que prendiam a porta da gaiola. Liora caiu em seus braços, trêmula como uma folha ao vento, e ele a ajudou a descer, segurando-a firme contra o peito. O que faremos? Sussurrou ela, a voz rouca de medo, quase um gemido perdido na noite. Tenho que encontrar minha irmã. Ela continuou, os olhos brilhando com uma esperança frágil, como uma vela tremendo em uma tempestade. Kael se encolheu por dentro, o peso da verdade o esmagando. Ele sabia, no fundo, que a irmãzinha dela provavelmente não havia sobrevivido. O massacre em vento fora rápido e brutal. Uma lâmina que cortou tudo o que amavam. Mas não tinha coragem de dizer isso. As palavras travadas na garganta como pedras. Liora. Temos que conseguir comida e sair daqui. Eles estão em toda parte. Respondeu, tentando soar firme. Embora a sentença fosse mais verdadeira do que ele se dava conta, um eco da destruição que o cercava. Antes que pudessem planejar, mãos negras agarraram seu ombro com força. Um puxão violento o arrancou de Liora como se fosse um boneco. Ajuda aqui! Gritou o soldado, sua voz aguda ecoando pelo acampamento, despertando ecos entre as árvores. Kael sentiu o pânico subir, uma onda gelada que ameaçava afogá-lo, mas lembrou-se das lições de Toret, manter a calma, usar a força nos momentos certos, como um rio que encontra sua corrente. Com um movimento rápido, ele puxou a faca das cordas e a enfiou no vão entre as placas da armadura do homem surpreso, no espaço entre o braço e o peito. O soldado gritou, um som agudo que cortou a manhã, recuando aos tropeços, e Kael não hesitou. Pulou sobre ele, cravando a lâmina no pescoço com um esforço que fez seus músculos queimarem. O corpo caiu, o sangue quente manchando suas mãos e gotejando na terra, e por um instante, ele ficou paralisado, o peso do que acabara de fazer o acertando como um soco, o cheiro metálico misturando-se ao ar úmido. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente, como um peso que ele não sabia se aguentaria carregar. Matar nunca é fácil, meu filho, pois com o corpo morre uma história inteira, e isso é sempre triste. Portanto,
Espero que seja sempre sua última opção. Mas não havia tempo para pensar nisso. 3 outros soldados emergiram das barracas, sacando espadas que brilhavam à luz da fogueira. Um deles agarrou Liora, puxando ela para trás com um grunhido, enquanto os outros apontaram as lâminas para Kael. Se quer que ela viva, abaixe a faca e se renda, moleque. Rosnou o homem, os olhos frios como pedras sob o elmo amassado. Para sua sorte, precisamos levar as crianças vivas. Senão, eu esfolava vocês 2 aqui mesmo. O segundo soldado riu, um som gutural que fez Kael estremecer, a cabeça girando com pensamentos desconexos. Quem vai dar falta de 2? Temos dezenas de pirralhos. Podemos brincar um pouco. Ainda não tirei o gosto de cinza da boca desde ontem. E esse moleque interrompeu meu desjejum. Odeio quando interrompem meu desjejum. Os outros 2 riram, concordando, os dentes amarelos brilhando à luz do fogo. É verdade. Vamos começar com o moleque então. A menina ainda está comportada. Vamos ver quanto tempo ela leva para gritar. Disse um, avançando com a espada erguida, o metal sibilando no ar. Kael ergueu o galho, defendendo o primeiro ataque com um impacto que reverberou em seus braços, para a surpresa do soldado, que recuou um passo. Mas o terreno traiçoeiro o pegou. Ele pisou em uma raiz exposta, perdeu o equilíbrio e caiu de costas no chão, o galho escorregando de suas mãos. Os 2 soldados avançaram, sorrisos maldosos se alargando em seus rostos sujos, as espadas brilhando como promessas de morte. Kael rolou para o lado, o coração disparado. Os olhos de Liora se encheram de lágrimas, e um grito desesperado irrompeu de sua garganta como se respondesse à profecia do soldado. Um som tão agudo e poderoso que os homens cobriram os ouvidos, cambaleando como se atingidos por um golpe invisível. Kael sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma lembrança das canções de Lissara no dia anterior, quando a harpa dela havia parado os invasores. Como ela fazia aquilo? Ele nunca prestara atenção às aulas da mãe, perdido em seus treinos com Toret, mas agora, com o som de Liora reverberando, algo dentro dele se agitou. Uma vibração profunda, como se o lume em seu peito respondesse, acordando de um sono longo. Kael levantou-se, retomando a postura, enquanto pelo canto dos olhos via mais homens se aproximando daquela bagunça inesperada, muitos ainda sem armaduras e cambaleando por terem sido acordados por aquele barulho que nunca tinham ouvido. Os soldados se recuperaram, erguendo as espadas com mãos trêmulas, o ódio puro brilhando em seus olhos. Liora aproveitou o momento para correr para trás de Kael, agarrando-se a ele, mas já não havia escapatória. Estavam cercados, e agora os soldados não estavam mais brincando, os rostos contorcidos em fúria. O líder golpeou novamente, e Kael defendeu-se como pôde, mas dessa vez o galho não suportou o peso da espada, se partiu e a espada passou tão próxima a seu rosto que quase lhe arrancou o nariz, fazendo um corte profundo em seus lábios, banhando o garoto de sangue. De repente, o chão tremeu, uma vibração que fez as pedras ao redor saltarem. As chamas da fogueira explodiram para o alto, lambendo o céu como uma fera acordada. As barracas ruíram como se sopradas por um vento invisível, e os soldados gritaram, caindo de joelhos, as armas caindo das mãos. Kael não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu um peso esmagador em sua mente, como se algo dentro dele estivesse se quebrando, uma barreira que ele nem sabia que existia. Seus olhos cinzentos brilharam com uma luz febril, e um lamento gutural escapou de sua garganta. Não era uma palavra, mas um som primal, carregado de dor, raiva e desespero, como se toda a tristeza de Vent se derramasse dele. As árvores ao redor se contorceram, os galhos esticando-se como mãos vivas, arrancando-se da terra, e as gaiolas caíram, quebrando-se contra o chão com estalos secos. Os soldados foram lançados para trás, seus corpos batendo contra rochas e troncos com um estrondo que ecoou pela colina, ossos quebrando como galhos secos. Um deles tentou se levantar, rastejando com um gemido, mas um galho atravessou como uma lança, silenciando-o em um gorgolejo final. Liora, ainda tonta, sentiu um peso esmagador em sua alma, como se uma corda invisível a puxasse para dentro de si mesma.
Seus olhos azuis se tornaram quase brancos por um momento, e o som de sua voz se transformou em uma melodia aguda, quase celestial, que cortou o ar como uma lâmina de luz. O ar ao redor deles ondulou, e uma luz pálida envolveu Kael e ela, formando uma barreira que repeliu as últimas tentativas dos soldados, que se debatiam como insetos presos em uma teia. As crianças nas gaiolas começaram a se mexer, acordando com gemidos confusos, algumas chorando, outras gritando, outras correndo, mas o caos era demais para Kael processar. Ele caiu de joelhos, a cabeça latejando como se fosse explodir, o lamento ainda ecoando em sua mente como um tambor quebrado, cada batida um lembrete de sangue e destruição. Ele não controlava aquilo, o poder era selvagem, como um fogo que consumia tudo, incluindo a si mesmo, queimando sua sanidade com a imagem de corpos despedaçados e rostos distorcidos. Liora, trêmula, segurou a mão dele, os dedos frios contra a pele quente. Kael, o que foi isso? Sussurrou, a voz fraca, quase perdida no barulho do vento que ainda soprava entre as árvores. Ele não sabia, mas seu grito estava canalizando os lamentos de forma instintiva, guiando-os para fora do acampamento. A luz ao redor deles pulsou uma última vez e os transportou, não a grande distância, mas para uma clareira na entrada dos bosques retorcidos, ao sul de onde estavam. As árvores escuras os cercavam, troncos negros retorcidos como se carregassem 1000 anos de sofrimento, o ar úmido e pesado cheirando a terra molhada e algo mais ácido, talvez o lume corrompido pela presença dos homens, ou o desespero no ar. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo som de suas respirações ofegantes e pelos cascos de Epona batendo no chão, olhando fixamente para os dois que repentinamente surgiram bem próximos a ela. Kael segurou a cabeça com as mãos, os olhos arregalados de terror, o sangue ainda pingando do corte no lábio. Eu não sei o que fiz. Murmurou, a voz tremendo como se carregasse o peso de uma montanha. O poder que brotou dele não era como os treinos com Toret, com golpes precisos e suor na terra, e nem como as cantigas suaves de Lissara, que sempre traziam paz e aconchego. Era algo vivo, caótico, que o assustava mais do que os soldados. Ele viu flashes na mente, corpos despedaçados, o sangue dos homens que matou, o grito de Liora cortando o ar. Sentiu náusea, o gosto de bile e sangue subindo pela garganta, e vomitou ao lado de uma raiz nodosa, o corpo tremendo. Liora, ainda pálida, olhou para as próprias mãos, as palmas sujas de terra e lágrimas. Eu também. Senti algo. Como se minha voz pudesse mudar tudo. Disse, a voz baixa, quase um sussurro perdido na floresta. Ela abraçou os joelhos, as lágrimas caindo silenciosamente sobre a roupa rasgada. E minha irmã? Ela não estava lá. O que farei, Kael? E se ela estiver morta? A última palavra saiu como um soluço, e ela enterrou o rosto nos braços. Ele não respondeu imediatamente, o silêncio entre eles preenchido pelo som distante de um riacho escondido. O peso do que acabara de acontecer os esmagava. Uma experiência traumática que os marcaria para sempre. O poder dos lamentos, descontrolado e violento, havia salvado suas vidas, mas deixara cicatrizes em suas almas. Kael sentia o sangue em suas mãos como uma marca indelével, e Liora carregava o eco de seu grito como um peso invisível. Os dois ficaram ali, tentando entender o que haviam feito, e se perdoar pelo que tinham causado, o ar pesado com o cheiro de morte que ainda o seguia. Liora recuperou-se, percebendo a dor do amigo. Ela improvisou ataduras com tiras rasgadas de sua própria camisa, amarrando-as com dedos trêmulos no corte, nos lábios de Kael. Os nós pendendo estranhos na parte de trás da cabeça. O sangue parou de escorrer, mas ele já estava fraco, o esforço da luta e o choque o deixando pálido. Fique quieto. Murmurou ela, aplicando um emplastro de ervas que encontrou no chão, sem saber bem o que fazer. Isso vai ajudar. Mas Kael mal ouviu, os olhos se fechando lentamente,
o nariz começando a gotejar sangue por cima da ferida na boca, e desmaiou, o corpo desabando contra uma raiz grossa.